Olá, crianças! E aí? Foi rapidinho, né? Você não saiu para ir ao banheiro para fazer nada não, né? Vamos lá continuar nossas atividades. Bom, continuando sobre o texto de Marie Curie. Só corrigindo a pronúncia, a tia Georgia lá no primeiro vídeo falou Marie Curie. Mas como ela é francesa, é Curie também, igual Marie, tá bom? Fazendo a correção dessa pronúncia aí. Vamos lá. A gente já está no número 3, da página 25. Observe o seguinte trecho retirado do texto 1. Quando hoje uma radiografia permite ver como andam seus ossos, por exemplo, isso se deve a Marie. Letra A. Sabemos que o verbo andar geralmente apresenta o mesmo sentido de caminhar. No entanto, no trecho anterior, essa palavra tem outro sentido. Qual é o significado nesse contexto? O que vocês acham que o escritor quis dizer com esse verbo aqui? Quando uma radiografia permite ver como andam seus ossos. Quando a gente vai fazer uma radiografia, a gente faz para quê? Para saber como os nossos ossos estão. Então, esse andam aqui não significa caminhar, significa como eles estão. Olha aqui, ó. Nesse contexto, andar apresenta o mesmo sentido de estar. Como estão seus ossos? Certo? Letra B. Esse outro sentido atribuído ao verbo andar é mais comum em textos menos formais, isto é, em textos nos quais se emprega uma linguagem espontânea, cotidiana, sem muita preocupação com regras gramaticais. É o caso do texto 1. Justifique. É como quando a gente fala assim, e aí, como é que andam as coisas? Na verdade, as coisas não andam, a gente só quer dizer como estão as coisas. É nesse mesmo sentido, ok? O texto 1 se ocupa de contar um pouco da vida de Marie Curie de uma maneira leve, por isso, cabe usar o verbo andar no sentido mais informal. Aquela parte ali do texto até foi para falar, uma parte do texto onde se comunica com o leitor, né? Falando com o leitor, olha, quando a gente vai fazer uma radiografia para saber como estão os nossos ossos, então cabe essa palavra. Como andam os seus ossos, cabe essa palavra, ok? Número 4. O texto 1 foi escrito em terceira pessoa e o texto 2 em primeira, certo? A gente já falou sobre isso lá no primeiro vídeo. Transcreva de cada um desses textos dos dois textos, um trecho que comprova essa afirmação. Então, qual trecho que me mostra que o texto 1 foi escrito em terceira pessoa e o trecho do texto 2 que mostra que ele foi escrito em primeira pessoa? A tia Georgia tirou dois trechos aqui. Mas quando vocês voltarem lá para ler, porque precisam reler o texto, tá bom? Releiam esse texto pós-videoaula. Se vocês encontrarem outro trecho, também tá valendo, tá bom? No texto 1, olha o pedacinho. Ela estudou muito, tornando-se a primeira em muitas coisas. Então, aqui tá o ela, né? Terceira pessoa, pronome pessoal. E aqui o se, do tornando-se, pronome oblíquo, que se refere a ela, certo? Lembra do me, comigo, ti, contigo, se, consigo, é o se relacionado a ela. E no texto 2, esse texto as palavras já são em primeira pessoa. Olha aqui, ó, meus, ok? Pronome possessivo. Meus amigos, pronome oblíquo, tá? Lembrando que vocês não precisam ficar aí, nesse momento, ainda ficar... eu tenho que gravar que o me é pronome oblíquo, meus pronome possessivo. É importante que vocês
saibam, que vocês conheçam e que vocês saibam que são pronomes. Palavras que são usadas para substituir ou se relacionar com o nome, com os nomes, tá bom? Mas não precisem ficar aí, que eu não vou ficar perguntando o nome do pronome, o tipo do pronome ainda, tá? Mas vocês precisam já conhecer e se familiarizarem. Então, aqui, e principalmente saber que eles se relacionam com as pessoas. Primeira, segunda, terceira pessoa, tá bom? Quem eles se referem. Então, no segundo, a gente tem essa frase. Meus amigos americanos me pediram para escrever a história da minha vida. Olha aqui, ó, outro pronome possessivo. Minha vida, tá? Não é da sua vida. Então, esse minha indica que o texto foi escrito pela própria pessoa, primeira pessoa. E número 5. Você sabe o que significam os termos objetivos e subjetivos? Leia a seguir possíveis definições de cada um desses termos. Então, objetivo, leiam comigo aqui. Aquilo que é livre de impressões pessoais, julgamentos e opiniões. Subjetivo, aquilo que é próprio de determinado indivíduo, que diz respeito ao modo como ele compreende os fatos, às suas impressões pessoais, aos seus gostos. Vou dar um exemplo. Eu não posso dizer assim, olha, por exemplo, Giló é muito ruim, porque é subjetivo, depende do nosso gosto. Eu posso achar Giló ruim e uma outra pessoa pode gostar muito de comer Giló. Então, isso é subjetivo, depende da opinião de cada um, ok? Agora, eu não posso, um fato objetivo, eu posso dizer que o Giló é um vegetal. Não tem discussão. Não depende da minha opinião ou da sua opinião. A classificação dele é vegetal, então é objetivo, ok? Essa afirmação, ela é objetiva, tá? Só assim, de uma maneira bem simples, para vocês entenderem o que é subjetivo e objetivo. Então, vamos responder agora a questão. Existem textos que são mais objetivos e outros, ao contrário, que são mais subjetivos. Em relação ao texto 1 e 2, é possível afirmar que qual dos dois textos é subjetivo e objetivo? O texto 1 apresentou a história da Marie Curie, falou a data de nascimento, o ano de nascimento, onde ela nasceu, falou sobre nome. Isso depende da opinião de alguém? Isso dependeu de sentimentos, de emoções? Não, são fatos verídicos comprovados, ok? Tem lá a certidão de nascimento dela, tem documentos históricos sobre essa pessoa, né? Ela foi uma cientista, uma pessoa pública também. Então, existem outros documentos que comprovem isso. Já o texto 2 fala o quê? Do sentimento. Ela fala dos seus próprios sentimentos, das suas emoções, das suas memórias, lembranças. Então, a gente pode dizer que o texto 2 é um texto subjetivo, porque cada um vai falar de si dependendo das suas emoções, das suas lembranças, ok? Dos seus sentimentos. Então, qual a resposta seria certa aqui? O texto 1 é mais subjetivo, pois seu autor somente expressa seus sentimentos em relação a Marie Curie. O texto 1 é mais subjetivo, pois o autor critica as conquistas da cientista. O texto 1 é mais objetivo, pois é pura expressão de gostos pessoais. O texto 2 é mais subjetivo, pois Marie Curie revela pouco suas opiniões. Ou o texto 2 é mais subjetivo, pois Marie Curie expressa o que ela pensa sobre escrever a respeito da própria vida. Letra E. O texto 2 ele é mais subjetivo do que o primeiro. O primeiro é mais objetivo. Tá bom? Número 6. Número 6 eu vou ler, mas é uma resposta pessoal de vocês, ok? Então diz assim. No texto 2, há a seguinte passagem. Muitos dos nossos sentimentos mudam com os anos. Você concorda com essa afirmação de Marie Curie? Relate brevemente uma experiência sua em que determinado sentimento, amor, raiva, tristeza, tenha se transformado com o passar do tempo.
Então, por exemplo, às vezes você ficou chateado com alguma coisa e depois você viu que não era bem assim. E aí mudou transformou esse sentimento. Algum acontecimento, alguma coisa que tenha acontecido da mesma forma como a Marie Curie fala aqui. Muitos dos nossos sentimentos mudam com os anos, tá? E aí você vai dar a sua resposta pessoal, a sua opinião e relatar. Você vai dizer se concorda ou não, tá? Justificando, por exemplo, com a situação que você tenha passado, ok? Aí essa é uma resposta pessoal, pode fazer no seu caderno. E essa aqui é a atividade. Lembra que a tia falou que ia tirar, ia botar a página aqui para vocês? Então, printei a página e coloquei aqui. Essa é a atividade que vocês vão fazer individual, pós-videoaula, sobre esse tema aí. Depois vocês leiam com atenção o texto, fala sobre Marie Curie e a importância dela, né? E diz também que existem outras mulheres também que realizaram feitos importantes e realizam até nos dias de hoje. Então, principalmente na área da ciência, que é a área de Marie Curie. Então, aqui o livro traz algumas sugestões de mulheres que você pode pesquisar na área da ciência, né? Nomes de cientistas. Quem tiver uma outra ideia para pesquisar, por exemplo, hoje mesmo, com a situação que a gente está vivendo do Covid-19, existem já mulheres que estão ali junto, lógico, com outras pessoas, outros cientistas, e que têm feito a diferença. Vocês podem também pesquisar alguma dessas mulheres envolvidas nessa situação que a gente está vivendo aí e o que elas têm feito de diferente. Ou utilizar essas mulheres que foram sugeridas pelo livro, tá bom? Vocês vão fazer essa pesquisa e vão escrever, redigir no caderninho de vocês. Combinado? É pesquisar mesmo sobre a vida, falar o que fizeram de importante, quem são essas mulheres, nada muito grande. Vocês viram o texto, o primeiro texto, texto 1, como foi escrito? Uma coisa bem resumida? É basicamente aquilo ali, tá bom? Porque tem muita gente fazendo coisa boa por aí, muitas mulheres também se destacando na área da ciência. Ok? Então, um grande beijo, bom trabalho para vocês, boas pesquisas e até a próxima aula de português. Fui!